E muitas das vezes por trás de você tem uma ferida, tem uma mágoa, tem uma rejeição, tem um abandono, tem um abuso. E as pessoas não querem saber qual o pacote que tem por trás, eles querem olhar à frente. Sendo que a cura interior verdadeiramente é você mexer na ferida. É como se aquele machucado tivesse necrosado e eu vou precisar mexer, te causar dor para curar de uma vez só. Ele prejudica o filho sem saber. Hoje nós temos um adulto que tem dificuldade de agregar a sua dependência em Deus porque o pai decepcionou ele. Olá, Cachoeiro de Itapemirim, região. No dia 30 de novembro, pela primeira vez em nossa cidade, a Igreja Batista Renovada, receberemos o grupo Prisma Brasil. Um evento organizado pelo Colégio Adventista de Cachoeiro de Itapemirim. Mais informações, entre em deutsche.com.br/Prisma-Brasil e garanta já o seu ingresso. Marque na sua agenda, 30 de novembro, às 19 horas, Prisma Brasil. Uma realização Colégio Adventista. Esperamos você lá! Muito bem, gente, boa noite. Está começando mais um podcast no Plano 7. Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós temos uma convidada especial para falar de um assunto também especial. Nós temos a presença hoje de Alessandra Mota. Muito obrigado pela tua presença, Alessandra. Eu que te agradeço, Anderson. Gente, também temos a companhia de Elci Lessa. Boa noite. Antes da gente começar de fato, falar um pouquinho sobre cura interior, um assunto super interessante, a gente quer falar do Grupo Coroa. O Grupo Coroa que está no estado há mais de 90 anos. E nós temos aqui o Bad Wolf. Você não precisa de asas para voar. Você precisa de Bad Wolf. Você precisa de energia. Pois bem. Quem é a Alessandra Mota? Então, Anderson, a Alessandra Mota é, digamos que uma mulher, não vou colocar o termo curiosa, mas uma mulher que gosta de aprofundar, que tem uma experiência de vida, muito profunda, há mais de 28 anos, em termos que vamos colocar cristão, 28 anos, cristã. Antes de ser cristã, tinha uma outra experiência de vida muito grande, mas hoje eu me coloco numa situação que eu precisei viver primeiro, Eu acho que para você falar sobre, você tem que viver o sobre. E então eu vivi sobre uma situação e isso foi assim, amor à primeira vista, foi paixão extraordinária, que hoje eu me incluo no quadro de cura interior e libertação. Então, não vou falar uma profissão, mas é algo assim que eu precisei estudar, aprofundar. Sou casada, tenho 3 filhos abençoadíssimos, eu e minha casa servimos ao Senhor, e toda a minha família em geral, meu filho, meu esposo, minhas filhas, passaram pela cura interior. Isso a gente vai debulhar aos poucos, mas só para você entender quem é a Alessandra Mota. A Alessandra Mota hoje, além de
pregadora, cantora, ministra de cura interior. Agora, como que eu vou dizer? Bem recentemente, eu sou a mais nova, né, aluna em psicanálise. Então, também estou fazendo psicanálise agora. E a nossa psicanálise é totalmente paulina, né? E sim, é um local assim maravilhoso, enfim, e isso está me fazendo aprofundar cada vez mais pela necessidade a qual bate a minha porta no dia a dia. Como você define cura interior no contexto de fé? Então, Anderson, como eu te disse, para eu hoje ministrar pessoas, eu tive que ser ministrada. Quando eu falo ministrada, é ser cuidada, né, de uma certa forma. Eu já passei por N experiências físicas, né, emocionais, e só que hoje eu entendo que uma coisa encaixa com a outra. Uma coisa acompanha a outra. Por quê? Há muitos anos atrás eu precisei de uma psicóloga, eu precisei de uma psicanalista, de um terapeuta. Eu, Alessandra, ponto. Hoje, a Alessandra oferece essa atenção, esse cuidado para outras pessoas, porque alguém cuidou de mim. E quando a gente fala de fé, as pessoas precisam entender que ela não é uma pessoa somente carne física. A pessoa, ela também é constituída de uma alma e de um espírito. Então, quando nós olhamos por esse lado, nesse contexto, eu consigo falar para você o seguinte, a Alessandra física, ela é colérica, tem um temperamento forte, né, e vai se moldando, vai... Espiritual, uma mulher que crê no Senhor Jesus, ela sabe de onde Deus tirou ela, de todo o contexto de vida. Enfim, quando eu entendo que eu sou uma tricotomia, eu tenho uma alma, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. Então, não é somente a minha carne que vai ficar adoecida, mas também o meu espírito. Porque a Bíblia nos diz isso, que a tristeza do seu rosto, ela também entristece o coração de Deus. Então, eu preciso ter a beleza, a formosura do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Mas para isso eu preciso estar curada. Para isso eu preciso fazer essa junção. Você consegue contextualizar essa questão do que você passou para que hoje você esteja entregando isso para outras pessoas? Sim, sim. Porque vamos colocar aqui, cada um tem a sua experiência. Talvez, de repente, um pequeno exemplo do que aconteceu na sua vida que... Sim, sim. De todos, digamos que eu me tornei, com o decorrer do tempo, mesmo já cristã, eu me tornei uma pessoa assim, muito desconfiada das pessoas. Eu me tornei uma pessoa muito, digamos assim, até um pouco meio agressiva em palavras, em atitudes, porque toda ação tem uma reação. Então, por algum motivo, as pessoas... eu não gosto da Alessandra, a Alessandra é antipática, a Alessandra é difícil de lidar, a Alessandra é complicada. E as pessoas não queriam saber o que estava por detrás de mim. Quando as pessoas olham para você, elas estão vendo você. Mas ninguém quer saber o que tem por trás de você. E muitas das vezes por trás de você tem uma ferida, tem uma mágoa, tem uma rejeição. Por trás de você, às vezes, tem um abandono, tem um abuso. E as pessoas não querem saber qual o pacote que tem por trás, eles querem olhar à frente. E muitas das vezes eu fui julgada por isso, por eu ministrar, por eu cantar, por eu, né, ministrar a palavra e tal. Não, ela tem que estar bem, ela tem que estar firme, ela não pode agir assim. Mas ninguém sabia que por detrás eu tinha um problema, sim, de, não vou dizer ansiedade, mas eu tinha um disfuncional familiar, tá? Eu tinha um disfuncional familiar. A minha família era uma outra religião, não vem ao caso, e eu cresci nessa religião, e isso veio me causando danos, porque quando eu falo de libertação, quando eu falo de cura, eu não falo de agora, eu falo
desde o ventre da minha mãe. Então eu consigo acessar como foi a gestação da minha mãe, foi péssima. E com certeza a gestação da minha mãe passou para mim alguma coisa. E quando passou para mim, eu vim entender isso agora. Eu fiz 51 anos agora, dia 1º de outubro, e aí de 8 anos atrás para cá, foi quando eu entrei na Cura Interior Libertação, com mais profundidade, é que eu fui descobrir muitas coisas, entendeu? Então, com certeza, essa questão de fé, cura interior, libertação, Alessandra Mota tem todo um histórico por trás. E eu consegui alcançar isso. A gente nunca está pronto, tá, Anderson? Eu costumo dizer para os meus alunos que nós estamos em construção. Estamos em construção, todo o tempo. Então, todo dia você se conserta um pouquinho, todo dia você reconhece um pouquinho, né? Eu tive muitos problemas conjugais por questão de ter vivido problemas conjugais do meu pai e da minha mãe. Então, quando eu casei, eu trouxe para o meu casamento essas bagagens. E a cura interior, a libertação, a minha fé fez com que eu me saísse desse campo e aprendesse a lidar com esses disfuncionais, para que os meus filhos também tivessem um bom caminho, até mesmo de decisão do que eles querem para a vida deles. Como que chegou na sua vida a cura interior e a libertação? Eu tenho 28 anos de ministério, falando eclesiasticamente, eu tenho 28 anos de ministério. Como eu disse aqui, nós éramos de uma família espírita, toda a minha família, e a minha mãe foi a primeira que se converteu, logo em seguida ela conseguiu me trazer, ponto. Isso são escolhas, tá? A gente respeita todo o povo, cada um no seu quadrado, né? Eu costumo dizer isso. Mas eu acredito também que nós entendemos que Deus projeta para nós um novo tempo. Então, eu entendi que o novo tempo de Deus para mim era ser cristã, era estar num campo. E eu aceitei isso por um tempo, na minha vida com isso. E fui caminhando, e todo o meu tempo de 20 anos, vamos colocar assim, nesses 20 anos, a Alessandra já era já trabalhava com libertação na igreja, já cantava, já pregava, mas sempre você imagina que tem alguma coisa de errado. Sempre você detecta que tem alguma coisa, mas você não consegue saber o quê. E uma das crises que eu tive emocionais, o meu pastor na época, ele já estava nesse campo de cura interior, e ele disse para mim, eu preciso te ajudar. Eu vou te mandar para um local e você precisa de ajuda. Porque você tem um potencial, a gente precisa lapidar esse potencial. E foi aonde ele me apresentou a minha ministra hoje, né? A minha mentora hoje, de libertação e cura interior, que é a pastora Beth Oliveira, de São Paulo. E essa mulher chegou na minha vida assim, como assim? E ali, literalmente, eu nasci de novo, porque eu tive todo um tempo de cuidado, eu tive todo um tempo de botar as minhas dores para fora, as minhas mazelas para fora. Na verdade, eu não tinha um orgulho porque Deus tinha me chamado, eu tinha um orgulho, um peso sobre mim, porque eu achava em meio cristão que eu era a melhor profeta, eu era a melhor irmã de oração, eu era. E no final das contas, esse orgulho, esse peso de autocomiseração, sabe, essa coisa de, tinha hora que eu estava lamentosa, tinha hora que eu estava assim, sabe? Eu pude decifrar todo esse campo para eu estar onde eu estou hoje. Quais são os principais obstáculos que as pessoas enfrentam no processo de cura interior? Se entregar verdadeiramente. Eu pego pessoas hoje que elas até a princípio elas querem, não, eu preciso, eu quero. Chega na hora do atendimento, bate meio que um arrependimento com elas e é como se elas não quisessem verdadeiramente contar a sua história. Elas têm vergonha, algumas têm receio, umas por já sofrerem tanto, ela acha que se ela contar o problema dela para mim, eu vou sair contando para todo mundo, no sentido assim, como ministra, como mulher, mesma coisa. Às vezes eu não quero contar tudo para você, então eu vou ficar me respaldando, sendo que a cura interior verdadeiramente é você mexer na ferida. É como se aquele machucado tivesse necrosado e eu vou precisar mexer, te causar dor para curar de uma vez só.
E muitas das vezes as pessoas, elas têm essa dificuldade de se entregar. Elas ainda resistem uma certa entrega. E a gente trabalha com esse contexto. Eu preciso descobrir o que está te causando dor. Eu preciso descobrir o que está te dando trauma. O que você tem medo. Principalmente medo. Eu pego muitas pessoas que têm medo de viver, têm medo de avançar. Sabe? Pessoas desacreditadas porque já foram traídas, já foram caluniadas, já foram apedrejadas, pessoas que têm dificuldade de perdoar. Eu tive um caso que a gente começou um processo. No meio do processo, ela precisava liberar perdão. E ela disse para mim, não, eu não quero perdoar. Eu não vou perdoar. Eu falei, caraca, mas você precisa. Você está entendendo que você carrega sobre você um jugo? E ela disse, não, mas eu não quero perdoar. E eu sou muito sincera no meu trabalho. Eu falei, então a gente para por aqui. Eu não vou conseguir te ajudar se você não se render. Então, muitos obstáculos são a maioria, assim, a entrega. As pessoas têm dificuldade de serem verdadeiras. A cura interior, ela está totalmente ligada à sua relação com Jesus, né? Pelo que você falou até agora. Ou... Sim, principalmente. Principalmente. Entendi. Então, é uma relação de... Quando você fala questão de mexer com a ferida, você está relacionando ao pecado ou também às questões, assim, não só espiritual, mas também carnal. Sim. Entendi. Então, você trabalha com tanto o campo espiritual, tanto o campo carnal, né? Sim, sim. Sim, porque, por exemplo, eu atendo jovens, eu atendo mulheres. Já atendi mulheres de 60, 50, 70 anos que elas foram abusadas na infância. E até hoje elas têm uma dificuldade até mesmo no casamento sexual, porque um belo dia elas foram abusadas na adolescência, na infância, guardou com elas e nunca se abriu para ninguém. E chega um tempo que às vezes o casamento até se desfaz, porque ela tem uma dor, ela guarda para ela, não quer que ninguém saiba. E quando ela vem para a cura interior, quando ela vem para o atendimento, a gente consegue descobrir isso nela e a gente consegue ajudá-la de alguma forma. E do campo que você perguntou espiritual, é porque eu acho que todo ser humano precisa acreditar em alguma coisa. Sim. Então, quando eu falo que o ser humano precisa acreditar em alguma coisa, a Bíblia vai nos dizer, sem fé, é impossível. Então, dentro disso aí, como que a fé pode ajudar alguém a superar traumas emocionais ou psicológicos? Então, Anderson, um fato que nós temos abordado muito, até na minha sala de cura interior e libertação, é a questão da paternidade. Porque quando você fala como que isso vai ajudar, como que isso vai mexer, eu vou acreditar em Jesus se eu entender que ele é o meu pai. As pessoas que têm dificuldade com paternidade física, o pai fez ela sofrer, o pai abandonou, o pai era negativo, a família era disfuncional, porque o pai é a figura crucial. Por isso que ele é o sacerdote. Por isso que a Bíblia diz que o homem é o sacerdote do seu lar. Porque o pai, ele é uma figura primordial, tanto para a menina como para o menino. E muitas das vezes o pai ele não entende isso, ou pela sua vida disfuncional ele não se atenta para isso, e muitas das vezes ele prejudica o filho sem saber. Hoje nós temos um adulto que tem dificuldade de agregar a sua dependência em Deus porque o pai decepcionou ele. E aí, se o meu pai, que eu amo, que está aqui dentro da minha casa, me decepcionou, esse Deus que eu nem conheço vai me fazer alguma coisa? Como? Então, a paternidade, ela está muito ligada a essa questão de confiança, de apoio, de entendimento, entendeu? É mais ou menos assim. E quando a gente fala paternidade, não só também do pai, mas também da mãe. Porque tem muita mãe que é mãe solteira e ela bota na cabeça que ela tem que fazer do papel de pai e mãe. E na verdade não é isso. Ainda que aquela criança não tenha o pai ali presente, ela precisa ter uma figura paterna. Ela precisa ter uma figura masculina perto dela. Então, se a mãe criou o filho sozinho e o pai não está próximo, ela tem que pelo menos se aproximar de um tio, da criança, né, de um irmão, de um cunhado, mas uma figura masculina para aquela criança se sentir protegida paternalmente.
Porque aí sim ela vai conseguir entender que um Deus que ela nunca viu, mas se ela falar com ele, se ela balbuciar, ele tem o poder extraordinário de responder todos os questionamentos que ela tiver. Então, assim, pelo contexto que você está falando, quando uma pessoa está dentro de casa, por exemplo, muitas das vezes bate na tecla falando, não, você não vai casar não, porque homem é isso, homem é aquilo outro e tal, tal, tal. De alguma forma, ela traz consigo algum tipo de ferida para ela fazer esse tipo de ataque dentro de casa? Com certeza, com certeza. Eu vou falar de mim, tá? Além de casos que eu pego, eu vou falar de mim. Eu cresci vendo o meu pai batendo na minha mãe. Eu cresci vendo o meu pai gritando com a minha mãe, a casa cheia de homens, amigos dele, bebida, fumo, nananana. Hoje, assim, o meu pai tem 8 meses de falecido, mas pensa no meu rei, é o meu pai, sabe? Se eu sou quem eu sou hoje, caráter, personalidade, eu agradeço a ele. E só que em termos feminino, vamos colocar assim, eu sempre botava na minha cabeça, eu não vou casar, porque eu não quero um homem igual ao meu pai. Eu não quero um homem, porque se o dia um homem gritar comigo, igual meu pai faz com a minha mãe, eu vou pegar ele. E isso eu trouxe para minha vida. Eu casei com 28 anos de idade. O meu marido é fleumático, falamos em termos de temperamento, eu sou colérica, ou seja, eu sou o estupim do negócio. E ele assim, ó, tá bom, filha, não, daqui a pouco. Ele é o fleumático da história. Mas quando a gente casou, tivemos aqueles primeiros momentos, né, de aqueles problemas de casal, mesmo que era. Mas um dia, numa briga, num desentendimento, que ele alterou um pouquinho a voz, a primeira coisa que veio na minha cabeça, ele vai fazer tudo o que meu pai fazia com a mamãe, ele vai fazer comigo. E eu criei um bloqueio naquele instante. Eu não tinha entendimento de que era problema, né, de alma, que era ferida ou que era trauma. Não, eu não tinha conhecimento. Mas eu falei, não, eu não quero isso pra mim. E eu cheguei a ameaçá-lo na época, né, hoje eu tenho 23 anos de casado, e eu, na época, eu falei pra ele, eu falei aqui, você não vai ser o meu pai de novo na minha vida. Eu sempre fui livre, eu sempre fiz o que eu quis, você não vai fazer isso de novo. Aí ele ficava meio assim, tá. Aí foi onde, nesse período, eu comecei a ter acompanhamento com uma psicanalista, na época, e ela foi me tratando devagar, e eu nunca ia imaginar que hoje, depois de 20 e tantos anos, eu iria estar na mesma área, né? As situações em que a cura pela fé pode ser confundida com alguma fuga dos problemas reais, como evitar que as pessoas usem a espiritualidade como uma forma de negação dos seus traumas? Então, geralmente, eu lido com pessoas crentes e não crentes, ponto. E aí, quando a pessoa, geralmente isso num quadro normal, as pessoas costumam, até mesmo algumas pessoas, vir para a igreja, porque elas querem fugir do problema. Então elas vão para uma igreja. Vai chegar um tempo que nem a igreja não vai ser satisfatório para ela. Por quê? Porque ela verdadeiramente só buscou um refúgio. Um socorro bem presente na hora da angústia, mas que não é Jesus de verdade. Ela só quer aquele alívio imediato. Só que não vai ser resolvido, porque quando eu realmente quero ser curada, quando realmente eu quero ser tratada, quando eu quero chegar nesse ponto hoje de dizer assim, olha, eu estou em construção, é porque eu estou aceitando todos os degraus que eu preciso passar, todos os pontos que eu preciso passar. Então, a pessoa que acha que ela vai usar a cura interior para um alívio imediato, ela não vai ter um resultado. Principalmente porque ela é confrontada. Então, o primeiro passo que ela der, eu quero. Quando ela começar a ser confrontada, se realmente ela não quiser uma cura, ela vai se resistir. E ela não vai ficar. Ela vai dar uma desculpa na próxima sessão, ela não vai. Daqui a pouco ela vai dar uma desculpa, ela não vai na outra. Ela não volta mais. Agora, quando verdadeiramente ela está cansada de si mesmo, ela já não aguenta, porque tem dores na alma, Anderson, que às vezes ela está te machucando tanto, ela está te fazendo sofrer tanto, que nem você não se suporta. Você se torna insuportável para você mesma.
Então, essa pessoa, quando ela chega nesse nível, ela tá precisando verdadeiramente que alguém sacuda ela, dê aquele sacode e fale, ei, eu tô aqui, eu quero te ajudar. Acorda, aceita! Entendeu? Então, assim, mas realmente, quem não quer, ela não continua. E ela não encontra a ajuda, né? Se existe uma cura, né? Então tem uma doença. Tem algum método para não ficar na enfermidade, vamos dizer assim, que hoje você olhando depois de tudo que você passou, algo que você fala assim, não, eu faria tudo diferente para não ter que passar por essas bagagens, por esses traumas, né, por essas mazelas. Qual é o conselho que você daria assim para a pessoa não carregar esses traumas, né, vamos dizer? Então, como eu disse no início, tem dores que são gestacionais. Uhum. E quando hoje eu me torno um adulto já, né, de uma certa idade, ou um adolescente, ou um jovem, principalmente quando a gente vai atender uma pessoa, a gente, dependendo do que, a gente faz um mapeamento, e dependendo daquilo que ela nos passa, automaticamente a gente já detecta o que ela tem. Então, dependendo do que ela falar para nós, eu já sei que ela teve um problema gestacional. Uhum. Então, quando a gente enxerga esse problema gestacional, não tem como você dizer assim, nossa, ela não vai ser ferida. Não, ela não vai ter dores nenhuma, ela não vai ter trauma, ela não vai ter nada. Não, ela vai ter. E ela tendo isso, o que nós vamos ter que fazer? Vasculhar com mais profundidade. Um exemplo que a gente costuma dar é o seguinte, eu descobri que eu tô grávida. Deu positivo. Aí, na mesma hora, eu me atento com o biológico, né? Logo, eu me atendo com o físico. Aí, eu vou imaginar assim, nossa, mas eu tô grávida, mas o meu marido tá desempregado. Eu coloco a mão na minha barriga e eu vou dizer assim, eu não podia ter essa criança agora. Eu não podia, meu marido tá desempregado, o que eu vou fazer? Essa mãe, por causa da preocupação, do desespero, automaticamente ela já rejeitou essa criança. Ela já passou para esse feto, ainda embrião, uma rejeição. Essa criança, quando ela nascer, se até então não for quebrado, não for tiver um pedido de perdão da mãe para com a criança, etc e tal, todo um caminho que nós temos, essa criança, quando ela nascer, você pode ter certeza que ela vai crescer uma criança com medo, assustada. Muitas das vezes ela vai querer se esconder debaixo da mesa. Se ela for dormir, você pode ter certeza que ela vai pegar a coberta e vai tampar a cabeça todinha. São demonstrativos de que ela não queria nascer, porque alguém não queria que ela viesse aqui fora. Então, assim, esse tipo de situação não tem como você evitar. Hoje, a Alessandra, ministra de Cura Interior, poxa, o que eu poderia ter feito de diferente? Não teria como, porque eu já vim trazendo problema gestacional, disfuncional. Então, eu nasci, cresci, trazendo uma bagagem negativa comigo. Então, a minha decisão foi o quê? Eu quero me livrar disso tudo. Eu quero ser livre disso tudo. Tanto que eu tenho 3 filhos, né? Tanto que depois que eu descobri a cura interior e a libertação, que eu fui acompanhada e tal, e até hoje a gente é cuidada, a gente é acompanhada, até mesmo por trabalhar com pessoas, foi a primeira decisão que eu tomei dentro da minha casa. Eu fui a primeira aí. Eu falei, agora todos os meus filhos vão. Por quê? Porque no decorrer da minha vida, eu sei o que eu causei para os meus filhos. Você tá entendendo? Uhum. Eu sei o que eu causei para eles. Eu tenho um filho vai fazer 30 anos. Eu tenho a outra de 21, né, que tá lá no hospital, foi correria. E eu tenho a de 18. Só que eu falei com todos 3, vocês vão passar pela cura. Vocês vão pra escola, que é uma escola a qual eu trabalho. Falei, vocês vão pra escola, todos 3. Aí a do meio ficou noiva, tava namorando. Eu falei, você não bota aliança no dedo enquanto você não for pra escola. Por quê? Eu já queria antecipar em nome de Jesus e ao mesmo tempo emocionalmente coisas que de repente ela presenciou no meu casamento com o pai dela, desde criança. Então, eu não queria que ela levasse essa bagagem para o casamento dela. Falei, você só vai botar aliança no dedo depois que você for para a escola. Você acredita que todas as pessoas têm capacidade de alcançar a cura interior apenas por meio da fé?
ou é necessário também buscar outros recursos como a terapia? Então, Anderson, eu vou falar de mim, tá? Eu já tive experiências com terapia, como eu te falei, foi necessário, tá? Hoje, nós temos, até em muitos lugares, algumas igrejas, até em nossa cidade hoje, Cachoeiro, já estão aderindo à cura interior e à libertação, né? E a gente entende o seguinte, eu não negligencio a terapia. Só te cortando, esse processo de libertação que você fala não é aquele movimento igual tem em algumas igrejas, não é? Não. Por quê? Quando nós agregamos cura interior e libertação, vamos colocar assim, a gente chama de clínica o atendimento que eu faço. E essa clínica eu vou te dar um inventário na sua mão. Você vai preenchê-lo, vai ter vários questionamentos ali. É como se fosse o histórico da sua vida, é um mapeamento da sua história. Você vai me dar e eu vou estudar. Porém, quando eu estiver estudando, eu vou estar pedindo direcionamento a Deus. Muitas das coisas que você preencher ali, eu vou conseguir detectar qual realmente é o seu problema. Nessa situação que eu detectar qual é o seu problema, muitas das vezes, isso já aconteceu conosco, é normal acontecer, da gente ler aquele inventário e falar assim, o problema dessa pessoa não é só espiritual, o problema dessa pessoa também é físico. Então, muitas das vezes, é onde eu falo que a gente não negligencia, por quê? Eu vou chegar para você e vou falar assim, olha, Anderson, a gente vai cuidar de você espiritualmente, nós temos toda uma bagagem para cuidar de você, mas a gente vai pedir para você procurar um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, porque vai ter coisas que são genéticos, então vai ter coisa que te causou algum dano e você vai precisar de uma ajuda de medicina, de um medicamento, né? Então, nós precisamos agregar essas duas coisas. É onde eu estou falando para você. Hoje eu sou uma acadêmica em psicanálise e a escola onde eu faço o curso, ele é totalmente cristão. Então, nós trabalhamos com psicanálise, porém, nós trazemos Freud, mas também trazemos Paulo. Então, a clínica é toda trabalhada nas cartas paulinas, porque a gente consegue comprovar para você o que Jesus falou e o que o médico vai falar. Como vai ser aquela situação. Então, muitas das vezes, e quando a gente fala de libertação, eu preciso que a pessoa também entenda que há um mundo espiritual, que o mundo espiritual existe. E quando eu falo de libertação, não estou falando de movimento, não estou falando de botar a mão na cabeça e falar, sai em nome de Jesus. Muitas das vezes isso não vai adiantar. Eu preciso ouvir aquela pessoa, eu preciso ir na profundidade dela, e eu preciso saber qual o demônio territorial que está cuidando daquela pessoa. Que às vezes aquela pessoa, sem querer, ela foi oferecida a um demônio. Ela foi entregue a uma entidade. Ela foi consagrada a algo que, entendeu? Então eu preciso entender, porque naquilo ali eu tenho que fazer toda uma quebra de maldição naquela situação. Então é uma coisa muito mais além do que botar a mão na cabeça e falar, sai em nome de Jesus. Entendeu? A libertação em si e a cura interior, tipo... você vai ver no inventário, eu nem pensei em trazer, você vai ver no inventário que está ali, vai te perguntar, você é orgulhoso? Você tem mania de doença? Você se sente inferior? E não. Cada tópico desse que você responder, tem um demônio que rege essas reações. E quando eu estou te atendendo, eu preciso, por exemplo... repreender e cancelar no mundo espiritual da sua vida um demônio que rege aquela atitude que você está tendo. É igual tem pessoas que pensam em suicida. Tem um demônio que rege esse suicida. Não é simplesmente a pessoa, deu a louca, hoje eu quero morrer. Não. Com certeza no mundo espiritual tem um demônio que agrega aquilo ali. Porque no mundo espiritual nós temos... hastes demoníaca. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado, potestades, dominadores desse século. Então, se tem dominadores desse século, esses dominadores são demônios. Como você lida com as pessoas que não alcançam a cura interior?
mesmo após muita oração e prática da fé, isso significa que elas têm pouca fé? Ou que a cura pode não ser para todos? Então, isso vai depender muito, porque... Gera uma frustração? Não, porque a decisão é sua. Geralmente, eu sou muito direta quando eu tenho um atendimento, que tudo na vida é decisão e escolhas. Se você, foi o que eu falei agora há pouco, se você tiver entojado do seu comportamento, do seu jeito de tratar as pessoas, você vai falar, nossa, eu não quero mais ser assim. Né? Paulo vai dizer, né, que as coisas que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Mas as coisas que ele não queria fazer, ele faz. E as pessoas, nós seres humanos somos assim. Às vezes eu não quero ser ignorante com você. Eu não quero ser bruta com você, mas sem querer eu sou. Aí quando eu parar para analisar, eu falei, puxa vida, eu não podia ter feito aquilo. Eu me arrependo. Vai caber do meu caráter e da minha personalidade se eu vou ter peito para te pedir perdão. E muitas das vezes as pessoas não querem encarar isso. Então, às vezes eu lido com pessoas em tempos, trato, beleza. Afinal das contas, ela continua do mesmo jeito. Por quê? Foi uma escolha dela. Ela não quis deixar as mazelas, ela não quis deixar o coração endurecido, ela não quis abrir mão. Não é que ela não tem nada a ver com fé, nesse sentido. São escolhas. Nós temos direito a escolher, temos o livre-arbítrio. E as pessoas, às vezes, pegam esse livre-arbítrio e fazem escolhas negativas. Quem que gosta de ser amarga para a vida toda? Quem que gosta de machucar pessoas de graça a vida toda? Mas existem pessoas assim. Como que você detecta essa questão de a pessoa precisa desse tratamento mesmo aqui, da cura interior? Ou essa pessoa ela precisa ser direcionada para um psicólogo, um psicanalista ou um psiquiatra? Como que você consegue detectar? Não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui eu preciso de direcionar. Então, a primeira coisa que eu falo, como eu disse para você, eu faço um mapeamento. Mas geralmente as pessoas nos procuram. É igual eu tenho uma sala de cura interior na nossa igreja que funciona. E ali hoje eu tô com 30 alunos. Cada um tem a sua vida. Pá, beleza. E de acordo com as ministrações, com os estudos que eles vão ouvindo, eles vão se encontrando. E daqui a pouco eles falam, Ale, ó, aconteceu isso. Ale, é isso e tal. Vamos conversar? Vamos. A gente vai conversar particular, a gente vai fazer um mapeamento. E nesse mapeamento, eu vou detectar o descontrole dessa pessoa emocional. Eu vou conseguir, pela conversa que ela tem, eu vou conseguir detectar se ela é uma descontrolada emocionalmente, se ela quer chamar a atenção das pessoas, se realmente ela está sentindo uma dor que ela não aguenta mais, ela quer se ver livre daquilo. Sabe como? Então, vai muito mais de quem está tratando do que do tratado. Então, realmente, eu tenho essa responsabilidade e eu vou ter que ter essa sensação, sabe? Essa sensibilidade minuciosa de estudar essa pessoa para saber realmente se ela está precisando do físico, do emocional ou do espiritual. O Elci, a juventude, ela está doente? Como que você acha? Qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Que aí eu quero fazer uma pergunta dentro disso para a Alessandra. Tá. Eu tenho 20 anos, né? Por isso que ele tá fazendo essa pergunta para mim. E assim, eu hoje, olhando, eu tenho meu pai e minha mãe, igual você falou ali, eles são minha base. Então, tudo que eu sou hoje, o que você falou, me representa muito. Eles, assim, o espelho deles, e eu tô refletindo, o que eles me passaram, né? E hoje eu vejo toda uma geração muito, muito doente, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Por fatores, às vezes, de frustrações, ou às vezes mesmo de... Não é preguiça, eu entendo que não é somente assim, a questão de preguiça, mas, tem, como você falou ali, tem toda, né, uma lógica, mas eu vejo uma geração que está muito, muito doente. E que pode ter culpa dos pais, né? Mas eu não sei se é só deles.
Esse que é o meu ponto ali. Eu não vejo só como culpa também dos pais, mas também da gente como jovem, que às vezes de querer que sabe tudo, né? Esses problemas psicológicos, esses filhos, muitas das vezes, até hoje dependentes de remédios, de medicamentos e tal, você acha que os pais não estão enxergando que eles estão com algum tipo de problema, que eles precisam buscar essa cura para eles primeiramente e depois passar para os filhos? Você acha que esses problemas que essa geração está passando, ela é mais espiritual? Nós podemos olhar de 2 ângulos, como a Elcia falou. Sim, muitas das vezes são os pais, às vezes até inconsciente, tá, Anderson? Porque às vezes, dependendo da família, se for uma família disfuncional, aí é que eles não vão reconhecer que eles são disfuncionais e que eles causaram algum dano para os filhos. Mas tem, de repente, aquela família que não sabe lidar com a reação daquele filho. Pega de surpresa. Às vezes, alguma reação negativa desses jovens são influências, né? Tipo, por que nós temos que ter cuidado com os nossos filhos enquanto criança? O que eles estão assistindo em televisão? O que eles estão acompanhando em filmes e séries? Hoje nós temos um campo aberto de séries. Nós temos um campo aberto dessas TV, Netflix, Globoplay, nós temos né? E então nós temos que vasculhar essa situação enquanto pais, com eles pequenos. Cresceram, adolescentes, pode ser que os pais escolham ser uma família, digamos que muito liberais. Ah, não, tá ótimo. Caso menino. Não, meu filho é homem mesmo, meu filho tem que pegar geral, meu filho tem que aprontar, e não. Aí a moça, não, minha filha, você tem que ser independente. Homem não pode mandar, não, minha filha. E papapá, e papapá. Então, olha o conselho de uma mãe para uma menina. E olha o conselho, às vezes, de um pai para um menino. Então, nós precisamos colocar na balança essa questão cultural de como foi a educação desse jovem. Primeira coisa que a gente tem que procurar saber. Porque gera sobre eles até mesmo uma curiosidade. Um coleguinha tomou um copo de cerveja pela primeira vez. Aí ele vai virar para aquele que mamãe e papai cuida bem? Tem nada a ver não, cara. Experimenta que vai ser legal. Aí vem um contexto muito sério que eu coloco. Aquele coleguinha que já está acostumado a beber e ofereceu para o que não está acostumado, ele não sabe se na geração daquele tem um alcoólatra. E aí, automaticamente, ele ofereceu para aquele coleguinha experimentou pela primeira vez. Se tem um caso de alcoolismo na família, na geração, algum tipo de vício na geração, aí onde entra a ação demoníaca que vai pegar aquele menino e vai colocar nele um vício. Ele só precisava de um portal aberto. E se os pais não enxergarem por esse lado ou atentarem próximo a isso, a tendência desse coleguinha daqui a pouco é realmente estar se viciando, etc. e tal. E isso são de vários ângulos que a gente olha essa questão. Muitas vezes as igrejas colocam a culpa do sofrimento em falta de fé ou pecado. Como você enxerga essa abordagem e qual o impacto dela no processo de uma cura emocional? Geralmente, quando se fala de pecado em igreja, a gente aborda várias coisas, porque a Bíblia nos mostra tal coisa. Pecado, não. Por isso que a gente, quando fala de mentira, não tem mentirinho nem mentirão, tudo é mentira. E a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é Satanás, ponto. Quando eu pego uma pessoa, um jovem, e eu quero colocar que a culpa é porque ele não tem fé, eu não posso exatamente só subjugá-lo, que ele não tem fé ou que a família não teve. Não, eu verdadeiramente vou precisar descobrir o histórico desse jovem. Lógico que os portais, como eu disse aqui hoje, de brechas pecaminosas, tem várias, né? Eu tive um caso que eu peguei e tratei de uma pessoa que ela tinha um vício de masturbação, porque enquanto criança ela foi abusada.
Aí hoje ela é uma pessoa que tem aversão ao sexo, mas ela se masturba. Por quê? Como que eu vou... É falta de fé? É pecado? Não, essa pessoa passou por uma transgressão. Essa pessoa passou por algo que precisa ser curado. Então eu não posso simplesmente julgar. A Bíblia não me permite ser juiz. Eu fico triste às vezes quando eu vejo líderes de igreja, enfim, julgarem as pessoas ou botarem elas para fora simplesmente por aquele pecado. O fato não é botar ela para fora, é cuidar dela. É procurar saber realmente qual foi o processo que ela viveu. E se essa pessoa quiser ajuda, se ela encarar que realmente é uma doença, se ela encarar que realmente é uma dependência emocional ou coisa do tipo, né? Eu vou procurar tratar dela se ela quiser ajuda. A gente vai aconselhar, a gente vai buscar, vai trazer para perto, né? E vai cuidar dessa pessoa com mais zelo, abrir mais os olhos. Nós temos um costume na nossa escola, que a gente trabalha, né, da pastora Beth, como eu disse aqui, lá na escola vão adultos, vão senhores, enfim, e vão crianças, porque também crianças são ministradas na escola, no Ministério Forte. E aí o que acontece? Quando geralmente tem criança é porque o pai ou a mãe está na escola também se tratando. E o que a ministra das crianças faz? Ela ministra aquela criança dentro de todo o contexto que ela tem, e daqui a pouco ela faz o quê? Eu detectei um probleminha aqui, eu vou ter que conversar com essa mãe, com esse pai. Ela imediatamente, ainda no processo, porque são 6 dias que a gente fica numa escola, num lugar afastado, é um sítio e tal, enfim, maravilhoso. Eu falei que eu queria ser galinha dos ovos de ouro para carregar todo mundo para a escola. E aí, essa ministra de cura interior, ela vai chamar aquela mãe ou aquele pai. Porque do jeito que ela ministrou a criança desenhou. Muitas das vezes ela vai estudar aquela criança pelo desenho que ela fez. E a criança, às vezes, desenha o pai de preto e a mãe de vermelho. E quando ela vai perguntar por quê? Porque o papai é o bravo lá de casa. Ele usa preto porque o preto é forte, então ele anda de preto porque ele é bravo, ele é o monstro lá de casa. A criança, ela, naturalidade, ela entrega a mãe e o pai. E quando a ministra chama a mãe e o pai, olha, a gente detectou que a sua filha, ou o seu filho, ela tá com um problema aqui, assim, assim. Como que é dentro da casa de vocês? Então essa ministra vai ajudar o pai e a mãe a enxergar imediatamente o que aquela criança está vivenciando. E aí eles saem de lá, para a glória de Deus, eles saem de lá decididos a modificar o ambiente de dentro da sua casa. Você pode compartilhar algum testemunho de transformação pessoal que você tenha presenciado ou vivido através da cura interior? Não precisa citar nomes, por favor. Posso ser pessoal? Meu, não tem problema. Posso contar a minha ou de outra pessoa? Seria legal, desse processo que você está fazendo, tratando outras pessoas seria sim. Muito interessante. Tá. Vamos lá, vamos tentar serrar. Vou contar uma minha e de uma outra pessoa. A minha filha tem 18 anos hoje, a Alicia. E a Alicia, quando eu estava grávida, o meu esposo virou e falou assim, fez a ultrassom, e ele contava que era um menino. Daqui a pouco ele virou e falou assim... quando veio a notícia que era uma menina, ele falou assim, nossa, Deus promete uma coisa e faz outra. Na época ele era novo convertido e tal, não tinha muita coisa. Eu falei, como que você faz isso? Deus é quem faz tudo. Não, mas Deus falou que ia ser um menino. Eu falei, não, Deus usou pessoas para falar que ia ser um menino. Mas Deus achou melhor mandar uma menina e acabou. Pronto. Qual foi a atitude desse pai? Ele rejeitou a Alicia. Ele rejeitou a filha ainda no ventre. Porque na concepção dele eu queria um menino, então vai vir uma menina. Como que a Alicia nasceu? Cheia de traumas. A Alicia não tinha contato com vocês. Se ela chegasse aqui ainda criança, você falasse, nossa, você é tão bonitinha. Ela se escondia atrás de mim. Ela nasceu com aquele espírito de rejeição sobre ela. O dia que a Alicia foi ministrada pela primeira vez em cura interior e libertação, num período, logo em seguida, em questão de tempo, semanas, 15 dias, 20 dias, um mês, ela virou para mim e falou assim, mãe, eu quero fazer violão. Eu quase que eu caí para trás. Eu falei, o quê? Mãe, eu quero fazer aula de violão. Eu falei, como, minha filha?
Você vai fazer violão, você vai ter que ter contato com o professor. Vai ser você e ele ou outros alunos. Não, mas eu quero fazer violão. Naquele instante, eu percebi, a Alicia está curada. Ela começou, hoje a Alicia é ministra de louvor. Hoje a Alicia é uma excelente fotógrafa. Ela tem contato com pessoas porque foi quebrado. O pai pediu perdão a ela. Sabe, o pai teve que fazer essa quebra no mundo espiritual, pedindo perdão para ela, e hoje a minha filha é uma filha excepcional, sem trauma nenhuma, e ela inclusive quer ser psicóloga, né, tá terminando agora o 3º ano, e eu falei, Alicia, você é uma psicóloga nata, você vai ter história para contar. Então assim, é lindo. Um caso fora que eu já cuidei, muito recentemente, eu cuidei de um casal, justamente do casal, e eles tinham muito trauma, até mesmo questão de rejeição, de paternidade, de abandono, né? Pai e mãe largaram, a mamãe, papapá, deixaram com outros parentes sendo cuidado, enfim. E ela tinha um trauma da mãe, que vivia uma vida promíscua, aquela coisa toda. E naquele instante da clínica dela, que é o atendimento que a gente faz individual, nós quebramos no mundo espiritual e ela liberou perdão para a mãe no mundo espiritual. De todo aquilo que a mãe fez, de todo aquilo que ela... E ela, com isso, o que ela gerou para ela? Eu não quero ter filho. E eles eram casais de novos, né? Casado de novo. Não quero ter filho. Porque na cabeça dela, tudo que ela viveu, ela poderia fazer o filho viver. E ela falou, não quero ter filho. E ela tinha esse trauma, não vou engravidar e tal. Depois da clínica dos dois, que eu cuidei dos dois, agora há pouco tempo, nós tivemos a linda notícia de que eles vão ser papai e mamãe, para a honra e glória do Senhor. A vida deles, assim, transformou de uma forma, assim, ela se sentiu mais segura, ela se sentiu mais preparada para gerar, enfim, entre muitas histórias que a gente tem, são esses casos e muito mais. Você falou de perdão, quanto perdão, tanto para os outros quanto para si mesmo, está relacionado à cura interior? Quanto isso influencia? Quando você ora o Pai Nosso, a oração vai te falar o quê? Eu vou perdoar para que eu seja perdoado. O Senhor, Ele colocou essa responsabilidade, eu falo, para a humanidade. Não tem como você viver sem perdoar, por mínimo que seja. Não tem perdão pequeno e nem perdão grande. Tudo é perdão. E o perdão é decisão, assim como o amor. O amor e o perdão não são sentimentos, são decisões. Eu decido amar o Anderson. Eu decido amar a Elcia. Eu decido perdoar vocês. Não, eu não quero perdoar vocês. Espiritualmente eu vou carregar esse jugo sobre mim. Então eu não quero viver sobre jugo, eu prefiro decidir perdoar. E muitas das vezes esse perdão na cura interior, como eu disse, da pessoa que ela foi até um determinado ponto, quando chegou no perdão ela empacou. Não vou perdoar, não quero perdoar. Eu sei o que eu sofri, eu sei o que eu vi, eu não vou perdoar. Eu interrompi o tratamento, eu falei, então quando você decidir perdoar, você me procura de novo, porque eu não vou fazer nada pela metade. Então o perdão é decisão. Eu preciso entender o contexto, porque até biblicamente o perdão, ele nos traz ali que ele causa o câncer, a úlcera, gastrite, problemas de rins, porque eu não perdoo. Isso é bíblico. Porque eu não perdoo. Eu trago para mim doenças físicas. E eu costumo, assim, contextualizar com as pessoas que quando você libera o perdão, na verdade, você está se libertando. Com certeza. Com certeza. Muitas das vezes, aquela pessoa que você está chateado, magoado, ela não está nem aí pro que está acontecendo. Isso aí. Quem carrega o peso é você. Quem carrega é você. Quem carrega o fardo é você. Com certeza. Por isso que eu falo que o perdão não tem nada a ver com o outro. Tem a ver comigo. Eu quero estar bem. Eu quero me liberar. Então, eu tenho que procurar fazer o que é certo. Eu decido perdoar. Ainda que eu libere e falo, eu te perdoo em nome de Jesus, você ainda está engasgado aqui da minha garganta. Mas eu liberei a palavra. A palavra liberada, ela tem poder. Então, eu vou liberar a palavra e Deus vai trabalhar no meu coração. Qual é o papel da igreja nesse processo? Ela pode ajudar ou, em alguns casos, pode atrapalhar?
estreito, mas eu tenho um propósito de ser verdadeira. Muitas das vezes atrapalha e muitas das vezes ajuda. Vai depender do entendimento, porque eu falo isso com convicção. Hoje eu sou uma evangelista, muitos me chamam de pastor e tal, porque pastor é uma função, não tem nada a ver com, né, com cargo. Então, hoje eu faço um papel de pastora na minha igreja, porque eu cuido de pessoas, né? E só não fui consagrada ainda. Mas, enfim, infelizmente, se a gente for fazer uma peneira, né? Vamos ser mais populares. Uma peneira, eu vejo muitos líderes, muita igreja. Dentro da igreja a gente acha fofoca. Dentro da igreja a gente acha mentira. A gente acha calúnia. Dentro da igreja... Não adianta se fazer de santo, gente. Não adianta falar que a minha igreja é perfeita, porque não é. Não adianta o Zezinho falar que a igreja dele é perfeita, né? Não estou falando o nome de ninguém, conjecturando Joãozinho, Pedrinho. Não adianta falar que a igreja dele é perfeita, porque não é. Porque nós estamos falando de gente. Eu costumo dizer no meu lema que gente dá defeito. Né? Então, eu preciso entender o que eu estou fazendo com a minha vida. Está beneficiando a sua ou está prejudicando? Às vezes aquele coleguinha está ali dentro da igreja, aquele irmãozinho, tadinho, ele tem um problema dele dentro de casa, nananã. Aí o outro descobre, conta para o outro. Quando ele descobre que alguém contou o problema dele para o outro, ele vai se sentir ferido, ele vai se sentir machucado. Aí ele vai falar o quê? Eu vou ficar aqui? Não, eu vou sair daqui. Aqui está pior do que o mundo, ele volta para o mundo. Infelizmente, dependendo da base dele, ele vai voltar, gente. A gente vai jogar ele fora. Então, por isso que eu falo que nós aprendemos isso, que nós não podemos julgar. Eu falo de mim. Eu fui julgada quando eu decidi ministrar cura interior e libertação. Você me conhece há muitos anos. Eu sou uma cantora, né, cristã. Eu sou uma preletora. Eu prego, eu canto, eu ministro. Quando eu decidi, e as pessoas descobriram que eu não sou muito discreta, eu jogo tudo na rede social, não tem problema nenhum com isso. E aí, quando eu comecei a colocar de início que eu estava conhecendo o cura interior, estava sendo ministrada, estava, sabe, aquela coisa que Deus tinha me preparado, muitas portas para mim se fecharam em Cachoeiro de Itapemirim. Eu falo que líderes, não sei por que motivo, mas acharam que eu não seria mais a mesma profeta, acharam que eu não seria mais a mesma irmã de oração. Eu não sei o problema deles com isso, mas também não me interessa. Quem leva o meu ministério é Deus. Mas eu falei assim, caramba, fechou por causa da escolha. E teve pessoas que chegou para mim e falou, fulano de tal, não te convida mais porque você agora tá mexendo com essa história de cura interior. A única coisa, Anderson, você vai me perdoar, que cheguei a uma conclusão, Elcia, é que essa pessoa me queria longe dela para eu não descobrir os podres dela. Eu sinto muito. Não queria que eu enxergasse as mazelas que ela carrega, mas amém, glória a Deus por isso. Orei por todos, coloquei todos na mão do Senhor. Não foi por causa disso que eu parei. Pelo contrário, cada vez eu cresço mais e eu louvo a Deus por isso. Porque, na verdade, se a gente for analisar bem, muitas dessas igrejas querem umas mágicas, né? Querem que você vá lá e faz umas mágicas lá e tal. Sim. Irresponsavelmente. Sim. Né? Sim. Querem que, de repente, até você aprenda psicanálise para você... Sim. Aplica isso lá na igreja dele, mexa no emocional, ou se não, até mesmo, quantos crentes não estão aí dentro das igrejas aplicando hipnose? Sim. Isso, né? Aí. Isso aí. E assim... E a cura vem? A mudança de vida vem? Dessa forma não vem. É complicado. É complicado. Eu falo que a cura interior e a libertação, ela é até um pouco polêmica em alguns casos, porque nós sabemos que existem pessoas religiosas demais. Então ela não vai aceitar uma cura interior. Ela não vai aceitar que se ela liberar o perdão, ela vai ser curada. Tanto que se você parar para analisar e pesquisar, quantos religiosos, que são religiosos, né? Não são cristãos, eles são religiosos, eles simplesmente são endurecidos de coração. Eles são endurecidos de coração. Entendeu? Por quê? Porque não aceitam a realidade que se eu liberar um perdão, eu vou ser curada. Eu não quero carregar peso de ninguém, gente. Então, para mim, tá glória. Tô muito bem.
Quanto tempo leva para ter a cura interior e a libertação? Então, tudo é um processo. Uhum. Cada caso é um caso. Não é a mesma coisa de você pegar e falar assim, eu tô num psicólogo, eu tô numa psicanalista, num psiquiatra, e eu tenho sessões por semana ou por quinzena. Até isso você vê que quando, dependendo do caso, o psicólogo, ele no primeiro contato com você, ele vai te atender uma vez por semana. Tantas horas. Meia hora, 1 hora. Quando ele vê, depois de 4, 5, 6 meses, se você tá ok, mais ou menos, ele começa a te atender de 15 em 15 dias. Né? Isso é mais ou menos a logística. E aí, o que acontece? Na cura interior e na libertação, não é diferente. Porque eu vou precisar virar você de cabeça para baixo. Eu vou precisar realmente buscar muita coisa em você. E quando eu descobrir, eu vou trabalhando em você. Porque aí você também vai se descobrindo. Entendeu? Você vai se descobrindo. Isso é automático. De maneira com que você vai se descobrindo, vai dando em você, sabe, vai enchendo em você um regozijo, uma alegria, uma satisfação. Algo assim surreal que você vai, eu quero mais disso. Esperança, né? Sabe? Eu quero mais isso. Nossa, eu quero mais isso. Eu tenho uma aluna agora atualmente nessa sala, que ela faz tratamento com uma psicóloga. E ela chegou para mim nos 2 primeiros dias de aula, ela veio para mim, ela falou assim, amiga, eu vou ter que te falar um negócio. Se eu tivesse conhecido isso antes, eu não tinha gastado tanto dinheiro com psicólogo igual eu tô gastando. Falei, como assim, gente? Vocês estão me levando a enxergar coisas que até hoje eu não conseguia enxergar. E eu falei, tá, mas cada caso é um caso. A gente não negligencia o psicólogo. Pelo contrário, eu tô orgulhosa que a minha filha quer ser uma. Entendeu? Mas eu tenho a minha filha, a Isabel, do meio, que a Isabel precisou, por causa de ansiedade, a Isabel precisou ir pro psicólogo. E eu não negligenciei. Só que teve um momento que eu falei assim, isso não é só físico e emocional, tem espiritual na jogada. Foi aonde ela foi pra escola. Ela tomava 2 remédios para ansiedade. Ela foi pra escola. Quando ela voltou, ela estava curada. O médico diminuiu, tirou a medicação dela. Muito bom, conversamos aqui com a Alessandra Mota. Eita! Alessandra, essa câmera aqui é toda sua, você pode fazer suas considerações finais. Então, quero agradecer vocês, de coração, você, e te parabenizar, porque são poucas pessoas que abrem esse espaço, né, com essa amplitude de verdades, né? Então, continue. Tá? Conte comigo e sempre assim, deixar bem claro para todas as pessoas, busque ajuda. Não se engane, não acha que é um probleminha que vai passar rápido. Esse probleminha pode crescer. Deus, ele é acima de tudo, mas o primordial do Senhor é que ele nos quer curados, em nome de Jesus. Alessandra. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus te abençoe. Elci. Muito obrigado, Elci. Prazer te conhecer. Foi um prazer te conhecer. Gente, uma boa noite. Até a próxima.